Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso canal iTécnicos. Hoje nós estamos recebendo aqui uma figura muito importante para o nosso movimento dos técnicos industriais. Ele é um técnico, já foi empresário no ramo do técnico industrial, fez aí atividade na área privada e agora está servindo também diretamente no nosso conselho. Ele é advogado e hoje está como procurador-chefe do nosso Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Então, mais uma vez, a gente fica muito feliz de estar conversando com vocês. A gente reitera a importância de você se inscrever se você não é inscrito, aperte o sininho e compartilhe o vídeo para que chegue mais longe a mensagem para os técnicos e para a sociedade sobre a importância das nossas profissões. Hoje nós estamos aqui recebendo Antenor Alves Júnior. Seja bem-vindo, doutor Antenor, procurador-chefe do CFT, mas antes de ser procurador, técnico em estradas e foi conselheiro federal também. Tem aí uma história muito importante para compartilhar com os nossos profissionais e com a sociedade em geral. Antenor, a palavra é sua, se apresente aí aos nossos telespectadores. Bom, meu nome, como você já disse, é Antenor Alves Souza Júnior, sou técnico em estradas, formado na Escola Técnica Federal do Ceará desde 1991, né? Durante muitos anos, como você já colocou, eu exerci a atividade de técnico em estradas. Basicamente, tive uma empresa de topografia, né? Depois eu me aprofundo mais um pouco. E, com o passar dos anos, a gente foi trabalhando e, dado momento, eu resolvi atuar na área do direito, né? E fui advogar. Desde 2010 eu deixei a área de topografia e estou exclusivamente, praticamente, na advocacia. E aí, desde 2018, eu vim para o CFT, também no decorrer dessa conversa a gente vai aprofundar, e estou procurador-chefe do CFT, numa luta que, para mim, é uma luta não só importante como profissional do direito, da advocacia, mas importante pessoalmente, porque certo. Eu sou técnico de estradas e já estou há muito tempo, mesmo antes, né, de vir para cá, como você bem conhece a minha história, eu já atuava na defesa dos técnicos industriais no estado do Ceará e hoje tenho a satisfação de atuar em defesa da profissão, do exercício profissional no âmbito nacional. Então, Luzmar, quero te agradecer muito a gentileza de você me convidar para vir participar desse teu projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O técnico industrial no Brasil precisava de um espaço como esse, né, para discutir questões afetas a sua atividade, trazer, como eu tenho certeza que você vai fazer isso aqui, exemplos de sucesso de pessoas que conseguiram grandes desempenhos na atividade e mostrar que o técnico não está sozinho, né, que tem aqui o iTécnicos para mostrar para ele os caminhos. E, de repente, os garotos, os jovens, né, aquelas pessoas que estão inclusive em outras atividades, se inspirarem no teu programa, no teu trabalho, para serem técnicos industriais. Perfeitamente. A intenção é justamente essa, entendeu? Que a gente possa fazer chegar aquela galera que está aí, aquela garotada que está terminando o curso, aquele que está sem nenhuma perspectiva de que curso fazer, pode, assistindo o nosso programa, se identificar e buscar um curso técnico. Mas me conte aí, você foi também presidente do Sintec, né? Então a tua luta como na defesa dos técnicos industriais já tem aí, quando eu te conheci você era presidente do Sintec, eu também era presidente, você era um Isso, é como eu te disse, profissionalmente o resumo foi esse, eu comecei lá atrás nos anos 90 ainda, né? Faço questão de contar isso porque Sim. É uma coisa que eu me orgulho e que eu gosto muito, porque fiz com muito carinho, com muito amor, né, a profissão de técnico em estradas e atuando na área de topografia. Então, lá nos anos 90, eu comecei uma empresa de topografia, né, recém saí da escola técnica, trabalhei pouco tempo numa construtora, como Tec Estradas. Depois, com a ajuda do meu pai, ele me ajudou, eu comprei na época um teodolito, né, a galera aí da agrimensura, da topografia, sabe do que eu estou falando, né? Hoje se trabalha com estação total, robótica, com
drone, com GPS RTK, que depois a gente trabalhou. Mas lá atrás era num velho e bom teodolito, que você deve ter também estudado com ele na Escola Técnica Federal, né? Exato. Então, comprei um teodolito, depois comprei um nível e fui fazendo pequenos trabalhos como topógrafo, né? Pegando levantamento de posto de gasolina, de sítio, né? Locar uma rua para a prefeitura do interior, aquela coisa, né? Comprei um carrinho, aí depois constituí a empresa, casei muito jovem, né? Com a doutora Alessandra, aí constituí a família, aquela coisa toda, e fui crescendo. Daí a pouco eu não tinha mais condições de atender, como profissional liberal, a quantidade de cliente, aí montei uma empresa, coloquei mais outra equipe, fui crescendo. E, para resumir, no início dos anos 2000, ali 2005, 2006, eu já estava com uma empresa que eu cheguei a ter 35 funcionários, 6 veículos, tinha GPS geodésico já à época, sempre gostei desde 96, né? Certo. 97 mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com estação total, e pronto. E aí fiz a empresa, né? Atuei muito tempo no ramo, resolvi depois, como eu disse, fazer direito. Aí cursei, sou ex-aluno da Unifor, Universidade de Fortaleza, né, lá no estado do Ceará, do grupo Edson Queiroz, e aí me formei em Direito e passei a atuar também como advogado. E daí um tempo a minha atividade de advogado ficou difícil de atuar, eu tinha que escolher. E aí, à época, eu fiz uma escolha, que às vezes a gente toma, né, decisão na vida, talvez as pequenas escolhas lá de trás é que nos coloca aqui. Pronto, essa escolha, talvez se eu não tivesse feito a escolha de vir para a advocacia, não estaria nem aqui nem no CFT. Né? Então fiz essa escolha lá atrás e aí fiquei só com a advocacia. E nesse meio tempo, aí foi mais ou menos quando você me conheceu, eu já, ali acho que 2012, talvez 2011, por ali, eu já era também presidente do Sintec. Eu fui vice-presidente do Sintec. Atualmente, inclusive, sou vice-presidente. A Telga, nossa amiga Telga, que também é gerente lá no CFT, ela é a presidente, eu sou o vice-presidente. E a gente foi trabalhando, né? Sim. Teve uma época também que eu fui conselheiro por pouco tempo, na época que podia, né? E eles permitiam lá. Eu fui conselheiro no CREA Ceará, né, por pouco tempo, mas fui conselheiro lá. Depois veio uma decisão judicial, você lembra bem disso, a gente saiu e pronto. E aí a gente também trabalhou nessa luta, né? Agora entrando aqui ao trabalho para o técnico, como no sindicato, né? Várias ações, vários processos lá no estado do Ceará. Inclusive, nós representamos até hoje boa parte dos fiscais do CREA do Ceará, por exemplo, são filiados ou estão filiados ao Sintec. Certo. E aí a gente foi indo nessa luta até chegar um momento em que a gente participou, né, daquele momento que você também participou, na medida da nossa possibilidade, porque o Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado do Ceará é um sindicato que não tem muitos recursos. E a gente trabalhou juntos, né, para fazer a Lei 13.639, que foi promulgada em 2018. E aí, quando a lei foi promulgada, a gente... É importante dizer isso para quem está nos assistindo, que lá em 2018, o CFT era uma lei e só isso. Como assim, e só isso? É isso. Se tinha uma lei que dizia, não, tem que ter o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais. Beleza. Verba. Gente para trabalhar, equipamento, prédio, não tinha-se nada. Então, nós enfrentamos a situação literalmente, sem nenhum exagero, do zero absoluto, né, lá em 2018. E aí eu participei das reuniões que fizemos aqui em Brasília para poder fazer o processo eleitoral, que tinha que ter o processo eleitoral, a lei exigia a formalidade. Fizemos o processo, eu vim à época como conselheiro federal pelo estado do Ceará, a nossa amiga Telga, que hoje como eu disse, presidente do Sintec, está hoje no CFT como gerente técnica, era a minha suplente. Eu fiquei, né, como conselheiro federal pelo estado do Ceará. E aí, a gente, também é importante contar essa história, que é para as pessoas entenderem como foi que a gente começou e chegou até aqui, parece às vezes muito fácil, né? Hoje, chega lá, entra no CFT, vê procuradoria, vê auditoria, vê sala GTEC, auditório, tudo, mas ninguém faz ideia de como que se jogou naquilo tudo. E aí, eu costumo brincar, a gente até um papel a gente tinha que pedir emprestado para poder escrever. Notebook era os da gente, né? Então, pronto. Aí, na época, nós estávamos numa situação que é importante falar, né? Que eu sempre falo isso, não porque eu participei e ajudei a resolver, mas porque
dá a gente ânimo para ir para frente, de saber que nós enfrentamos uma dificuldade tão grande e conseguimos vencer. Então, eu quero acreditar que daqui para frente tudo deve ser mais fácil. Muito bem. Foi a situação em que o sistema Confea-CREA, ele estabeleceu uma data de fechamento. Né? Eles chamaram de virada de chave. Virada de chave. Então, salvo engano aqui a memória, dia 19, se não for você me corrige, dia 19 de setembro, foi. Virava a chave, ou seja, até meia-noite... Dia 20 já não tinha mais... Nenhum TEC, a partir das 0 hora e 1 segundo do dia 20 de setembro, não conseguiria mais entrar no sistema para emitir a RT. E aquela época, e até hoje o TRT, né? A TRT na época, o TRT hoje, são elementos fundamentais para o TEC exercer sua atividade, sua profissão. E aquelas pessoas que estavam se formando, precisavam se registrar e por aí vai. E aí o que foi que aconteceu? Para você ver as coisas da vida, né? Eu estava no meu escritório, que por um acaso era em frente o CREA, e recebi uma visita de 3 moças. As 3, elas eram da área de telecomunicações e elas faziam RTs para empresa de site, essas coisas. E elas diziam que isso era a principal fonte de renda delas, apesar que elas trabalhavam na empresa, mas isso era uma fonte de renda e elas... Aí não foi uma situação para mim muito difícil, porque eu também sou pai de 3 filhas, né? Certo. E aí eu olhava uma moça dizendo que estava gestante, ou seja, começando a família dela, a outra moça noiva, prestes a casar, a outra querendo fazer a faculdade, dizendo que precisava fazer a faculdade, e eu fiquei olhando para elas e dizendo, meu Deus, elas estão olhando para mim e dizendo, o senhor é presidente do Sintec, eu era na época, o senhor é advogado e é conselheiro federal, quer dizer, eu fiquei digo, olha, eu estou numa situação, eu pensei comigo mesmo, eu estou numa situação super difícil, porque eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa. Uma resposta para ela. Parado eu não posso ficar, não tenho o direito de ficar parado. E aí foi quando eu tomei a decisão, né, de tentar convidar o presidente do CREA à época para a gente tentar uma intermediação. Não foi possível, não aceitou do ponto de vista político e eu enfrentei juridicamente. Né? Isso aí você está falando daquela época que eles viraram a chave Isso, e eu empreendi, exatamente. E todos os técnicos, o cadastro, né, eles mandaram para o CFT, porque o CFT, a eleição imposta, o CFT foi lá em junho, dia 22 de junho. Exatamente. Então, isso de 2018. E isso era 20 de setembro, quando virou a chave. Isso. E nós não tínhamos estrutura nenhuma. Nós entramos 22, nós fomos para 22 de junho. Então, era julho, agosto, setembro. Em 3 meses não tinha dinheiro e não tinha nenhum dado. Isso. Que, aliás, diga-se de passagem, foi entregue num CD, né, tudo ali, um TXT e se vira. Enfim, mas isso é outra história. Aí eu resolvi enfrentar a questão do ponto de vista jurídico, né? Entrei com uma ação, como advogado e como presidente do Sintec, eu entrei com uma ação em nome do Sintec, coletiva, fiz um esforço muito grande para, na petição, eu generalizar isso, porque eu fiz ver ao magistrado da época que isso era um problema do Ceará, mas que, na verdade, eu tinha legitimidade como Sintec para representar os TECs do Ceará, mas não tinha legitimidade para representar os TECs do Brasil, que seria a federação. Mas eu contextualizei de uma forma, entramos com ação civil pública à época, e o juiz entendeu e, na verdade, a decisão que foi tomada no estado do Ceará, ela teve uma repercussão para o Brasil inteiro. E nós, graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer isso, que por conta dessa iniciativa nós conseguimos fazer com que todos os CREAs por força de ordem judicial, ok, que alguns não cumpriram, aí é outra história, mas a maioria cumpriu por força da ordem judicial, tiveram que manter um atendimento mínimo ao técnico até 20 de dezembro de 2018. Então, assim, isso resolveu enquanto nós fazíamos o sistema. Então, no meio de tudo isso, né, realmente foi uma vitória, porque eu brinco de que foi um strike, né? Sim. Todos tiveram que cumprir aquela decisão. E aí a diretoria à época, né, se reuniu e resolveu me chamar como procurador à época, chamava procurador-geral. E aí eu vim procurador-geral, né, do CFT. Renunciei ao cargo, porque não poderia conciliar, são incompatíveis, né? São funções incompatíveis, não é o cargo de procurador e o cargo de conselheiro, até hoje é incompatível, não pode, ou você é funcionário ou você é conselheiro, e aí nós eu passei a ser o gerente, o procurador-geral do CFT. Sim. E aí encarei muitas brigas, né? E aí eu vou resumir agora. Foram muitas brigas. Foram muitas brigas. A gente teve que implantar os regionais,
e aí lá se vai a eleição, lá se vai a eleição sendo anulada juridicamente, ações judiciais para anular a eleição, lá vai a gente correr atrás de liminar, lá vai a gente para os estados fazer sustentações orais nos agravos de instrumento das liminares que eram dadas, e assim, mas graças a Deus, eu, na época, foi o primeiro processo eleitoral, eu tenho orgulho de dizer isso, eu fiz o acompanhamento jurídico, né, consultoria, assessoria e a defesa no judiciário, né? Ou seja, o contencioso eu também abarquei aquela época, né? E a gente fez um trabalho e, graças a Deus, deu tudo certo, todos os regionais, né? Em um dado momento, derrubando aquelas limagens, acho que teve duas, né? Uma foi do 02 e a outra foi do Rio de Janeiro e pronto. Depois as eleições aconteceram e nós temos hoje aí 11 regionais que foi oriundo daquele primeiro momento. Exato. E nós iniciamos em outras batalhas. Aí, assessoria jurídica para poder, isso sozinho, na verdade, no começo bem sozinho mesmo, depois veio um colega, que era o doutor André, que veio trabalhar com a gente, à época o doutor Delcio, que é nosso contencioso hoje, tinha um escritório, mas depois o contrato terminou, porque era um emergencial, sim, por conta que o conselho era novo, aí depois o doutor Delcio foi chamado para vir para o contencioso, a gente foi formando uma equipe, mas o começo foi desse jeito. Era nós com nós mesmos, né? Como a gente diz no jargão aí, batia o escanteio, corria para cabecear e ainda se abraçava para comemorar. Exato. Era dessa maneira. Tem uma história. Mas, Antônio, conta aí você fez aí uma pequena fala a respeito, mas como que é o exercício da atividade do técnico em estrada? Você deu exemplo que fazia atendimento para posto de combustível e tudo mais. Onde é que o profissional da agrimensura, da topografia, das estradas, que ele tem o maior nicho de mercado dele? Olha, primeiro para o adolescente, para o jovem adulto que está assistindo a gente, que não é técnico ainda ou que está estudando, saiba você que técnico industrial, ser técnico no Brasil, você entra para uma área, entra para uma profissão onde você tem a grande chance de ser um empreendedor. Ao concluir um curso de técnico, você, além, logicamente, de poder se postar para o mercado e ser recebido pelo mercado, não é? Porque a empregabilidade, na minha época, na tua época, era altíssima. Eu lembro que a grande maioria dos colegas, inclusive eu quando saí da escola técnica, eu já saí empregado numa empresa de topografia. Porque eu comecei a ser auxiliar do meu professor de topografia. Sim. E ele me indicou para um grande escritório de topografia que havia à época e eu fui do senhor Hamilton Façanha, me lembrei aqui. O senhor Hamilton Façanha, que é os mais antigos, o senhor Hamilton Façanha já não está mais entre nós, mas quem mais antigo se lembra dessa empresa que chamava do senhor Hamilton Façanha, que era do Denox. Então eu fui ser topógrafo lá da empresa dele, mas já saí empregado da escola técnica, antes mesmo de concluir o curso. Então, assim, o técnico hoje, e ainda hoje, é uma das profissões que tem a maior empregabilidade. O mercado ainda hoje recebe muito bem. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, além da empregabilidade do técnico, você tem uma profissão onde você vai poder empreender. Hoje o empreendedorismo é uma realidade no Brasil, o fomento, sim, você tem o Sebrae aí, por exemplo, e linhas de financiamento. Eu quero acreditar que logo os governos, tanto estadual como o federal, ele caminhe para fomentar que as pessoas possam ser empreendedores, e técnico, o de edificações, o de estradas, né, ele tem essa porta aberta. No nosso caso, no meu caso, à época, eu confesso que eu não sei mais como é hoje, mas à época eu saí quando eu me formei à época, nós tínhamos 8 semestres. Então, no 6º semestre, que equivale a 3 anos, não é? Eu recebi um certificado de topógrafo de estradas. E no 8º semestre, o diploma de técnico em estradas. Então, você fazia mais um ano, que na verdade eram as cadeiras de projeto do 7º semestre, e depois o estágio, que equivale a um semestre. Então, você formava técnico de estradas. E aí eu saí com esses 2 diplomas. E desde a escola, como eu falei, eu gostava de estradas. Na verdade, eu gostava de 2 coisas. Eu gostava de topografia e gostava de laboratório de solos. Mas eu não fui para o laboratório de solos, poderia ter colocado uma empresa de laboratório de solos, certo, por exemplo, sim, não é? Para poder apoiar os serviços de estradas e de terraplenagem e tal. Aquele estudo de densidade in situ, né? Granulometria, saber o nível de
de silt, de argila, né, para você saber a umidade ótima, para poder calcular o grau de compactação, como eu me lembro, o grau de compactação, né, a energia de compactação que você vai poder passar no rolo compressor, seja o liso ou o pé de carneiro, etc. E aí você, a altura de camada, etc., para um pavimento. Então, poderia ter ido por aí. Solo, né? Isso, poderia ter ido para aí. Mas eu quis a topografia, porque eu achava que era um nicho de mercado que ele me dava duas atuações. Eu poderia atuar na área da topografia e poderia atuar na área da agrimensura, né? E aqui é importante falar, algumas pessoas ainda hoje não trabalham na área e às vezes não sabem a diferença, mas tem a diferença entre ser topógrafo e entre ser agrimensor, né? Então, na área da topografia, a gente vai apoiar os projetos. Então, eu tinha, por exemplo, na minha empresa eu tinha equipes que o perfil do meu profissional era para apoiar obras. Por exemplo, para alocar um prédio, para alocar uma terraplenagem, isso é topografia. E eu tinha a equipe que, vamos dizer assim, a vocação daquele topógrafo era para trabalhar nas fazendas, nos sítios, fazendo os levantamentos topográficos para fazer retificação de área, desmembramento, memorial descritivo, para um georreferenciamento, por exemplo, e isto é a agrimensura. Então, a diferença está aí. Enquanto a topografia faz o apoio a obras, né, para projeto, por exemplo, se faz um levantamento numa área para projetar uma barragem, faz um projeto numa área para fazer uma estrada, para fazer um grande prédio, né? E a topografia... Todo esse mercado, o técnico pode atuar. Exatamente, o topógrafo, né, ele pode atuar, o agrimensor também. Então, a topografia ela é a base. Não existe um bom projeto sem uma topografia bem feita, porque... Por exemplo, esse prédio que nós estamos aqui, ele foi construído em cima de um terreno. Exato. Então, se eu não conhecer, enquanto projetista, as dimensões do projeto, o seu relevo, a altura, eu não sei a altura que vai ficar terreno, cada... não tem como eu fazer um projeto. Então, a topografia, ela faz isso. Ou ela apoia para o projeto, base para fazer o projeto, ou para a construção, ela é quem joga, digamos assim, o projeto no chão. Então, o projeto só nasce se a topografia for lá e demarcá-lo. E a agrimensura tem esse outro lado, como eu já expliquei. É para fazer a regularização fundiária, é para fazer a regularização imobiliária dos imóveis. Então, digamos, ela está mais afeta a parte jurídica dos imóveis, enquanto que a topografia se liga a parte construtiva. Embora as técnicas e os conhecimentos matemáticos, as metodologias, os equipamentos sejam absolutamente os mesmos. Tá, você falou aí dos equipamentos e realmente quando eu estudei, eu sou técnico em edificações e até fiz 3 anos e meio, né? Era concomitante, mas não terminei no 3º ano. Fiquei mais 6 meses para poder concluir o curso de técnico. E as aulas de topografia eram no sábado. Então eu tive aí essa convivência, essa interação com o teodolito e tal. O nível, mira, então todos esses equipamentos aí. E hoje já não se usa já não mais. usa mais, né? Não. Então, esses equipamentos, você me disse uma vez que um equipamento, acho que para georreferenciamento, né? Que você comprou, saiu de lá de Fortaleza, foi a São Paulo, se eu não me engano. Como é que foi essa história? Foi o primeiro equipamento que você foi assim, porque eu, até hoje, né, todo mundo, me lembrei aqui da nossa colega, a doutora Chara, que é a nossa procuradora jurídica lá, ela disse que eu sou doutor blogueirinho, porque eu gosto de... ela disse que eu gosto mesmo de tecnologia, eu sempre gostei muito de tecnologia. Sim. Tanto é, como eu falei no início, eu comecei ali por volta de 91, Camila, minha filha mais velha, é de 92, então eu acho que ali 90, 91 eu já estava na topografia. Sim. E antes dela nascer, o meu pai me ajudou a comprar, como eu falei, quem me ajudou, né, a começar tudo foi meu pai, fomentando a independência financeira e tal, aquela coisa toda, e por esse lado decidi empreender. Então meu pai me apoiou nesse momento e em todos os momentos. Aí eu comprei o teodolito ali por volta de 91. Né? Por ali. Quando foi em 96 para 97, eu já comprei a primeira estação total, ou seja, 4, 5 anos. E naquela época não era fácil. Hoje, uma estação total hoje é fácil comprar, tem linha de financiamento e tal. Naquele tempo, sei lá, era como você comprar, imagina um carro de luxo aí de 150 mil, por exemplo, 160 mil, era mais ou menos isso. Primeiro que era equipamento que você tinha que importar mesmo. Tinha empresas que representavam, por exemplo, a estação que eu comprei, para os mais antigos aí da topografia, foi uma TC600 da Leica. A linha de botões dela é assim, né? Depois eu comprei uma 605L, que tinha um teclado mais
né, que você tinha mais opções. Mas, enfim, então eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí eu sempre achei que deveria extrair tudo da tecnologia. Até hoje eu acho isso. Por exemplo, eu uso iPhone e eu procuro fazer tudo. Eu gosto de relógio, eu sou muito tecnológico, né? Tem um iPad, essas coisas e tal. Então, notebook, eu estou sempre muito tecnológico, ligado à tecnologia. E aí, eu, com esse aprofundamento, eu fui participar de encontros, de congressos e de feiras em São Paulo e fui conhecendo no grande centro, que é São Paulo, ainda Sim. hoje né, grandes empresas que representam os equipamentos. E aí fui evoluindo e fui para o GPS geodésico, que na época eu fui credenciado, aliás, eu ainda sou credenciado do INCRA para georreferenciamento de imóveis desde 2002 e precisava fazer o georreferenciamento utilizando GPS. E aí eu sempre atrás de novas tecnologias, ali eu acho que era 2006, 2007, mais ou menos por ali, 2005, não sei, não lembro mais, nós temos o sistema de GPS, que é o sistema GNS, né, o sistema da NASA, né, que é o que a gente chama de GPS, na verdade Global Position System, são um sistema Global Position Systems, é o sistema de satélites lá no céu. Mas a gente se acostuma a chamar o aparelho. Tá. Não é? Mas na verdade. Sério, para o aparelho o nome do pronto, sistema. Você dizer, não, é como lâmina e gilete. Então ninguém fala lâmina, fala gilete, mas é uma troca. Mas o sistema de satélite chama GPS. A gente conversou a chamar o aparelho, porque na verdade é o receptor, né? Então naquela época já estava saindo alguns receptores, para chamar o termo correto, que eles liam de dois sistemas diferentes, que era o sistema americano, que era o sistema da NASA, né? E o GLONASS, que era o sistema russo-europeu, que era outro sistema de satélite. Ele conseguia a imagem, a empresa vendia essa imagem que vendia, né? E eu querendo fazer as coisas cada vez mais rápidas e com a maior precisão possível para poder dar lucro, né? A gente é empresário, a gente quer lucro. E aí quando você estava em cânions, até hoje é assim, você não consegue receber o sinal de satélite. Ou seja, ele cânion natural, um rio, por exemplo, aqueles rios que tem forma de calha. Então, se você vai com o GPS ali para dentro, o sinal não chega. E o cânion urbano, que é quando você tem uma avenida paulista, por exemplo, com vários prédios de um lado para o outro, você também não consegue muitas vezes chegar o sinal ali. Certo. E com mais opções de satélite chegava. E aí eu fui comprei... O sinal ele não vem nos 90 graus. Não, ele não ultrapassa. Para você ter a precisão, com o GPS geodésico que eu estou falando, ele tem pressão de 1 centímetro. Hoje, você acha uma moeda, né, facilmente com ele ali, você pegar a coordenada de uma moeda ali escondida e você vai em cima dela, porque a precisão é milimétrica. E aí, bom, só expliquei isso para dizer o seguinte, eles venderam essa imagem e eu comprei o equipamento por isso. Só que eu chegava... Que nos dias de hoje valeria uns 150 mil. Aí o cara falou assim, te garantimos que vai ser assim e tal. Eu digo, beleza, levei lá pro Ceará. Aí eu até hoje sou um pouco exagerado nas coisas. Aí eu botava o GPS para fazer das piores. O cara não falou o que faz, mas agora ele vai fazer da pior situação possível. Cadê que o GPS fazia? E eu brigava com esse cara, e ligava, e aquela coisa, e tal. Eu lembro que tinha um cara de passagem lá em Fortaleza, um vendedor, o cara foi lá e não conseguiu, e eles não conseguiam resolver o problema. Né? Aí entrava remotamente no equipamento e não resolvia. Aí eu peguei o equipamento, muito curioso, e fui mexer, como a gente diz, fui bulir. Lá no Ceará, fui bulir. Eu buli tanto que eu, no erro e tentativa, eu achei o problema. Certo. Que, à época, o problema era só você desabilitar certas funções, que eu não lembro mais, era só uma espécie de uma configuração X que permitia que os dois conversavam. Certo. E aí ele começou a conversar e aí começou a dar certo. Aí eu fiquei chateado, para não dizer outra palavra, aí eu digo, agora também eu não digo. Eu vou esperar que eles resolvam o problema. E cadê eles resolveram o problema? Eles não resolviam, e eu reclamando, e o equipamento funcionando, porque eu já tinha resolvido o problema, mas querendo que eles me dessem a solução, né? Já que eu tinha descoberto. Aí eu sei que eles nada. Aí eles me convidaram para ir num evento lá. Aí eu digo, não, eu vou no evento. Aí eu fui no evento. Quando cheguei lá no evento, aí eles me apresentaram lá o cara que era o CEO, que tinha mandado o equipamento um modelo igual para lá, e eles testaram e realmente tinha o problema, né? E aí eles naquele constrangimento. Aí eu fui e disse, mas eu vou dar uma notícia para vocês. Ele disse, o que é? Eu disse, olha, eu já resolvi o problema.
Aí ele disse, resolvi. Por que você não falou? Eu digo, não, porque eu queria que vocês me dessem. Eu expliquei, eu digo, olha, vocês são fora porque vocês tinham que me dar uma resposta. Mas já que vocês não deram, eu vou dizer para vocês como é que resolve o problema. Aí fiz a configuração e o cara, eu nunca esqueço a posição do cara. O cara de braço cruzado, olhando, como que disse, sem acreditar naquilo. Porque ele tinha mandado para todo lugar e não tinha resolvido o problema, né? Aí eu sei que eu mostrei a configuração e fomos testar lá no centro de convenções, lá em São Paulo. E o equipamento começou a funcionar, o equipamento funcionava normal. Não era o meu, era o deles. Certo. Aí eles ficaram por ali, foi constrangedor, né? Porque foi uma coisa que não é porque eu tivesse conhecimento. Eu disse até para eles, gente, eu não descobri isso, não é porque eu sou um gênio da eletrônica. É porque eu me dediquei a resolver o problema. Eu acho que ninguém quis, o problema foi esse. E foi isso que o cara chateou. Porque eu disse na cara deles, né? E o cara ficou, o cara que não ficou chateado, não comigo, claro, mas com a situação. Aí eu sei que eles foram lá para dentro e tal, e começaram a conversar. Fizeram uma reunião lá, porque ele reputou que aquilo ali era muito grave, era uma empresa americana. Aí eu tinha um amigo meu que era vendedor, e ele entrava e saía da sala lá bastante e disse, eu acho que vai sobrar para ti ali. Aí eu disse, vai dar ruim? Ele disse, não, vai dar bom, não se preocupa não. Aí eu sei que quando eles saíram de lá, o cara já veio com a mala na mão, né? Aí disse, o senhor pode levar esse equipamento. Aí eu disse, como assim? Ele disse, não, o equipamento é seu, você pode ficar com esse equipamento. E eu ganhei o equipamento. A única coisa que ele pediu foi que eu devolvi, porque o equipamento, ele tinha as cabeças e as controladoras, né? Aí ele só pediu para eu devolver só as controladoras do outro, né? E aí, porque dava para trabalhar com as mesmas controladoras, enfim. E aí, ou seja, eu devolvi as controladoras e fiquei com as duas controladoras mais novas e com mais um par de GPS novo, né? E eles ainda fizeram a manutenção no meu, porque o bicho já estava meio de tanto eu usar, né? Então, assim, eu sempre fui assim, eu sempre busquei mesmo o conhecimento. Eu, quando me deparo com qualquer problema, às vezes eu nem tenho, naquele momento, a capacidade intelectual para resolver o problema. Isso acontece até hoje no direito. Às vezes eu nem tenho aquela... Não faço, às vezes, a menor... Eu já deparei com problemas que eu não fazia, mas a menor noção de como é que eu resolvia. Mas a gente tem a boa vontade de fazer, vai estudar, vai trabalhar, vai insistir, erros e tentativas, até que resolve. Não é? Por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, lá de 2018, de setembro de 2018, eu não tomei a decisão no momento. Eu tomei a decisão de fazer no momento que as meninas me provocaram lá no escritório. E eu fiquei sensibilizado com a situação delas. Mas eu já vinha estudando e já vinha discutindo, acho que você lembra disso, inclusive, a época eu ainda conselheiro, discutindo com os colegas advogados, que eu não era advogado do CFT, mas com os colegas que estavam à época, né, para ser advogado, ou auxiliando e tal, e havia aquela discussão. E eu já dizia, não, tem que ser resolvido dessa maneira, mas a minha ideia não era aceita por eles. Eu pensei, João, já que não aceita a minha ideia, eu vou lá e vou fazer a minha ideia. Eu mesmo vou fazer. Aonde eu posso. Então, pronto, é um perfil meu, é uma forma minha, que eu acho que isso, de certa forma, foi o que me levou a ser também técnico. Porque o técnico é muito isso, principalmente na topografia. Né? Se a gente for falar aqui do que eu já passei na topografia, a gente vai fazer vários programas, porque tem muita história para contar. Eu já já tive que correr de tiro, já tive que me esconder, já tive que correr de tiro, eu já fiquei perdido na Mata Amazônica, lá no Amapá, entendeu? Então, assim, já aconteceu tudo, eu já quebrei carro em cima de serra e tive que dormir em cima da serra, fazendo entendeu? Serviço ali. Sim, exatamente, o carro quebrou, você tem que ficar. Eu já subi para fazer observação de GPS em pedra de noite, aí depois tinha que descer e não tinha como, e aí tinha que esperar o dia amanhecer, sede, fome, entendeu? Então, isso tudo hoje eu quero acreditar, e os profissionais aí, né, que estão na área hoje podem me dizer como é, mas no tempo que eu fiz, assim, principalmente nos anos 90, ainda era muito difícil, passava-se por muita coisa. Então, mas tudo isso a gente enfrenta com bom humor, principalmente, sou uma pessoa bem-humorada, e com resistência e resiliência. E sabendo que tem um objetivo, né? Isso, tem um e não desistindo. Chegar, exatamente. E não desistir. Tem uma frase que eu acompanhando aí essas pessoas de sucesso, eu tenho buscado muito acompanhar quem tem sucesso, né? É importante. E eles dizem o seguinte, ninguém vence quem não desiste. Se você não desiste, você não vai ser vencido, você vai vencer. Exatamente. Então, os obstáculos vêm, você que é técnico, que tem algum obstáculo em algum momento, persista, cara, que você vai alcançar seu objetivo. Mantenha um foco e você vai chegar lá.
Então é o que a gente tem adotado como premissa, né? Ninguém consegue vencer quem não desiste. E eu vou na sua vibe aí e vou dizer duas coisas. Aham. A ação. A ação, ela é sempre modificadora. Sim, Sempre modificadora. Não fazer alguma coisa sempre vai ser melhor do que não fazer nada, sempre. Então sim. você tem que agir. E a outra coisa é dizer o seguinte, que às vezes a gente para perguntar. Outro dia eu estava fazendo esse questionamento para ti. E é um questionamento que eu me faço e que hoje eu acho que eu tenho mais ou menos a resposta. Por que você vê tanta gente medíocre, aliás, tanta gente capacitadíssima, tanta gente inteligente, com capacidade de fazer em todos os ramos do conhecimento, enfim, da atividade econômica, Sim. você vê pessoas extremamente capacitadas trabalhando para pessoas medíocres. Sim. Já pararam para pensar? Como é que pode? Você vê, às vezes, o cara que tem alta capacidade, é um engenheiro, por exemplo, é um técnico, é um advogado, é uma pessoa, um profissional liberal, um contador, altamente capacitado, trabalhando para um empresário do ramo que ele trabalha, medíocre, do ponto de vista intelectual. Sabe qual é a diferença? É porque essa pessoa teve a coragem, primeiro, Sim. de enfrentar ser empresário e agiu, e foi para ação. E o outro não teve coragem. Exato. Só isso. E geralmente essas pessoas é que trabalham, né, para o corajoso. Corajoso. Porque, veja, às vezes você olha ali, o cara é um professor de economia, vamos colocar dessa maneira, doutor em economia, e ele não consegue controlar, ele não consegue pagar, muitas vezes, o cartão de crédito dele. E tem ali o seu João, que muito mal sabe fazer conta, de somar, e é um grande empresário do ramo de padaria e é riquíssimo. Pronto, Exato. vamos colocar assim. E é o patrão desse... E às vezes contrata para dar uma gestão, uma consultoria lá. Exato. Entendeu? Então, é disso que eu estou falando. Então, ter ação, primeiro, ter ação. E segundo, ter coragem de empreender. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas não é fácil. Tem que ter coragem. E aí esse equipamento que você estava contando a história aí, ele te serviu então para vários contratos que você... Exatamente. Veja, um equipamento que eu ia gastar uma grana altíssima para comprar, eu praticamente ganhei por conta de uma situação como aquela. Então, o americano, e esse cidadão era americano, né? A cabeça do americano é diferente. Eu percebi depois, aliás, percebi não, o colega me disse depois, que eu ajudei a resolver um problema, que ele estava com problema em vários equipamentos em vários locais do mundo. Então, na verdade, o que ele me deu ali foi um troco. Entendeu? E o americano pensa nisso. Nós, brasileiros, às vezes, não temos essa vivência. Né? Por exemplo, a Apple, né, paga milhões se você chegar lá e mostrar para eles uma falha no sistema deles. E, via de regra, eles contratam essas pessoas para trabalhar para eles. Claro, você precisa chegar para eles e mostrar. Se você divulgar que encontrou... Não, e se você divulgar antes, ele não vai te pagar. Mas se você descobrir e for lá caladinho e dizer para eles, eles vão te pagar milhões por conta dessa informação. E eles vão ter como corrigir uma falha. Exatamente. E a casa, até que eles contrataram essas pessoas depois para... Porque, óbvio, se ele descobrir uma falha daquela, porque a pessoa é capacitada para encontrar, né, o erro, tem capacidade de trabalho. Então, é isso. Eu acho que o técnico, e voltando aqui agora ao nosso ponto, você que é técnico industrial, você que está aí se formando em técnico industrial, saiba que essa profissão te dá a possibilidade, te dá o potencial de você ser um grande empreendedor na tua área. Não interessa se você está estudando eletrotécnica, edificações, estradas, química, mecânica, não interessa. Telecomunicações, qualquer uma dessas áreas, você já sai de lá capacitado para ser um empreendedor. E uma coisa que eu acho que eu sempre questionei, inclusive quando eu era adolescente, era o nosso ensino, a nossa educação. Por que a gente não tem uma educação voltada para o empreendedorismo? Eu digo assim, por que a gente muitas vezes estuda certas matérias que a gente só vai usar ou só vai ter com elas durante a escola do ensino médio e nunca mais na vida? Vou dar um exemplo. Trigonometria, que eu amo trigonometria porque eu era topógrafo, todo topógrafo tem que saber e gostar de trigonometria. Mas se o cara não for ser topógrafo,
Nunca na vida ele vai usar a trigonometria da vida, né? Então, assim, para que seno, cosseno, tangente e tal. Então, por que a gente não tem aulas, por exemplo, de economia no ensino médio? De empreendedorismo, né? Aulas de noções de economia, noções de contabilidade, sabe? Sim. Então, de empreendedorismo, para as pessoas saberem o que é gerir, né? E de economia doméstica, para saber, né, fazer conta, para saber que você tem um orçamento, que você precisa saber quanto que você tem, quando você pode gastar, quando você não pode gastar, e a gente não tem isso. Mas voltando de novo, o técnico industrial é potencialmente um grande empreendedor. Perfeito. Atendo muito bom aqui essa conversa com você. Agora eu quero que a gente está aqui já para a terceira parte do nosso tempo. A parte de vitórias que você tem conseguido aí com as resoluções, porque o Conselho Federal dos Técnicos, ele apareceu, né, foi criado aí, e ele realmente se mostra para os profissionais, criando as resoluções, definindo, olha, profissional, você pode exercer a sua profissão com essa liberdade para atuar. Por exemplo, o técnico em edificações, ele está com a segurança de que pode executar um projeto, se mesmo sendo acima de 80 metros, ele tem a segurança de que pode executar se tiver um profissional que elaborou esse projeto. E aí a gente enfrenta obstáculos e tudo, mas tem já pacificado em muitos momentos essa situação. Olha, como é que foram aí as vitórias que você já tem enfrentado e conquistado para os técnicos? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, esse entendimento que eu faço, Luzmar, desde antes de chegar como procurador, o chefe do CFT, desde muito antes de 2018. Né? Qual é o entendimento? O entendimento é o seguinte, nós temos uma lei superior no Brasil. Essa lei máxima chama-se Constituição da República Federativa do Brasil. Né? A nossa Carta Magna. Perfeito. Então, essa Carta Magna, essa Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 13, ela vai dizer que o exercício do ofício, do trabalho, do labor, da atividade, né, que o cidadão tem direito, que é bem da vida, como a gente diz lá no direito, fundamental, o trabalho que você sustenta a sua família, que você provê o próprio sustento. Então, ele é livre. Ele é livre. Sim. Nos limites da lei. Significa dizer o seguinte, qual é a interpretação, qual é a melhor hermenêutica? É dizer assim, que eu posso fazer qualquer atividade laboral, eu posso exercer qualquer ofício de forma livre enquanto cidadão, e o Estado só poderá me limitar se houver lei. E lei, quando o Constituinte colocou, ele está falando de lei, o vocábulo lei é a chamada lei estrito sensu. O que é a lei estrito sensu? São aquelas que passam nas casas legislativas, lei municipal, lei estadual, lei federal. A Constituição, então, diz isso, que nós somos livres para fazer o que quisermos nos limites da lei. Por que eu sou advogado, por que eu tenho que fazer o exame da ordem dos advogados do Brasil? Porque a lei exige. Por que para ir a um tribunal, em nome de outro, na atividade da advocacia, eu preciso antes ser advogado? Porque a lei exige o bacharelado em advocacia, né, em direito, e depois a aprovação do exame da ordem. Se não existisse, eu não estaria obrigado e qualquer um poderia ser advogado. Então, é a lei que vai dizer os limites. Então, para eu ser técnico, eu não posso ser técnico se eu não cumprir certos requisitos que a lei me determina, que é o que está lá na Lei 5.524, no Decreto 90.922. Eu tenho que estar formado e agora registrado no sistema CFT-CRT. Antes, lá atrás, a lei mandava que fosse no sistema CONFEA-CREA. Hoje é no sistema CFT-CRT que eu tenho que estar registrado, porque a lei assim impõe. Certo? Muito bem. então, se os limites são balizados pela lei, o Decreto 90.922, para dar o exemplo agora caminhando para a conclusão disto, nos baliza duas profissões. O técnico de edificações, com 80 metros quadrados para estrutura de concreto armado e estrutura metálicas, e o técnico em eletrotécnica para 800 kVA. Então, ali há uma limitação. Certo. Fora disso,
eu não tenho outra limitação para o técnico em edificações, por exemplo. A lei, no caso o decreto, ele não, que é a lei é 5.524, mas a própria decreto-lei 5.524, ela delega que haja uma regulamentação, e o regulamentador é o decreto 90.922, de 85. Portanto, se lá não tem o vocábulo executar, o verbo, né, executar, ele tem o verbo projetar e dirigir, é o que está lá escrito, então a limitação está ali. E não na execução. E não na execução. O sistema, não tenho como dizer dessa maneira, o sistema CONFEA CREA sempre fez o entendimento restritivo desse conceito constitucional. E a hermenêutica melhor, com todas as vezes que entende o contrário, mas a melhor hermenêutica que se pode aplicar, notadamente naquela área afeta ao direito individual, que é o mais caro, que inclusive que são cláusulas pétreas da Constituição, né, os direitos individuais e fundamentais da pessoa, é a interpretação extensiva e não restritiva no sentido de reduzir direitos. Então, se a lei diz que é livre mesmo. Perfeito. Entendeu? Então, para concluir, o sistema CFT-CRTs, e desde sempre, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho implantado essa cultura jurídica no sistema em todas as resoluções, desde o começo que cá estou, nesse sentido. Nós somos fiéis a isto. Por isso é que, nas nossas resoluções, nós dizemos que o projeto é até 80 metros quadrados e que a atuação do eletrotécnico é até 800 kVA. Do eletrotécnico é outra que... Antigamente ele era cerceado, falava, não, é só em baixa tensão. Não, porque a lei não fala. Não fala, exatamente. E a lei, a gente diz isso muito no direito, na lei não há palavras a mais e nem a menos. E nem podemos dizer que há ausência delas. Se não está, é porque o legislador não quis. Exato. Simples assim. Então eu não posso dizer, mas ele pensou em baixa pressão. Não está escrito. Se não estaria escrito. Se ele está escrito que é 800 kVA e não faz remissão a baixa ou a alta tensão, embora eu não saiba a menor ideia do que seja isso, então não foi isso que o legislador quis. Exato. Portanto, por isso é que nós não perdemos até agora nenhuma ação de nulidade das nossas resoluções. Até agora não teve liminar, já algumas que até já foi julgado e estão sendo favoráveis. Inclusive, estão saindo várias decisões nesse sentido. Recentemente, inclusive, nós publicamos, você entra lá no site do CFT, cft.org.br, na parte de notícias, tem uma notícia lá muito recente de uma colega advogada, doutora Stefânia, que eu mando um abraço para ela aqui, que ganhou uma ação lá. A gente tem que congratular essas pessoas, dar o crédito a quem merece, e ela ganhou essa ação lá para um colega, um técnico, eu digo um colega técnico, porque também sou técnico, e a colega advogada ganhou essa ação porque o técnico foi multado pelo CREA lá do Rio Grande do Norte, quando ele exercia a sua atividade nos rigores e nos limites, nas balizas restritas que estão nas resoluções conforme a própria lei assim determina. Então, o juiz entendeu que ele tinha que seguir a resolução do sistema CFT-CRTs e não de outro sistema. Até porque é importante deixar bem claro, repisar essa informação, que quem define as atribuições de técnicos é o sistema CFT-CRTs e não outro sistema. Então, se o outro sistema quer criar embaraços, ele vai responder por isso. Aliás, tem até uma outra ação mais recente, que você talvez esteja com maior informação que eu, que o outro sistema foi multado por, acho que, litigância de má-fé. Sim. Então, sim. Recentemente tomou uma multa por litigância de má-fé, porque entrou com ação civil que era inapropriada e realmente está recorrendo, claro o direito, estamos no Estado Democrático de Direito, as pessoas e as instituições, os órgãos, e as empresas privadas e as pessoas físicas têm o direito de recorrer ao Estado juiz, isso não há dúvida. Mas eu tenho certeza que vai ser mantida as decisões. Perfeito. E aí dar segurança para o técnico industrial que as atribuições definidas pelo CFT nas resoluções são essas que você tem direito, sim, de exercer. Então, Antenor, muito bom esse bate-papo com você. A gente quer, de repente, até estar aí repetindo o convite numa outra ocasião, para que você venha aqui contar mais histórias aí de vitórias que tem à frente do nosso Conselho Federal aí na condição de procurador-chefe e relembrar
também, naturalmente, a tua trajetória como empresário e técnico industrial. Eu queria só dizer uma coisa aqui, só em complemento àquilo que a gente acabou de falar, bem rapidinho. Fica à vontade. Dizer assim, às vezes me causa espécie que outros sistemas, outras profissões, elas, no caso do técnico industrial, pelo menos, se importem tanto com a atuação do técnico industrial. Porque é o seguinte, aí vem de um conceito de ideologia minha, eu sou, por conceito ideológico meu, eu sou de direita e ainda sou liberal, entendeu? Sim. Eu acho que o mercado regula. Né? O mercado é que tem que regular isso. E às vezes eu acho que depõe um pouco contra aqueles profissionais representados por aqueles conselhos que estão a discutir quando o mercado é seletivo. Sim. Cara, você é técnico de edificações, você não vai se sustentar no mercado se você não for bom. Se você é engenheiro e você não for bom, você não vai sustentar no mercado. Se você é arquiteto, se você é técnico em edificações, se você é topógrafo, se você é agrimensor, o mercado é seletista. Ele Sim. vai ser seletivo. Ele é seletivo, é quase uma lei, é quase darwiniano, entendeu? Não vai sobreviver. Então, quem é bom não está nem aí com quantos pode fazer e quem pode fazer. Ele está lá para discutir o seu trabalho e faz o seu trabalho e acabou a sua história. E nós, aí eu digo isso com bem tranquilidade, nós estamos respeitando, sim, os limites constitucionais e da lei. Né? E não tenho dúvida nenhuma disso. Graças a Deus, repito, nós ainda não perdemos nenhuma ação e eu tenho bem convicção que não vamos perder. Perfeito. A gente fica aqui muito satisfeito com a tua presença, papo muito bom. O tempo é que a gente não consegue controlar, né? Não. Mas, olha... Tempo. A gente... Vamos marcar uma outra oportunidade, Antenor, para a gente estar dando continuidade aí. A gente pode marcar, sim. Isso. E tem aí o microfone para suas palavras finais. Fique à vontade. Tá, eu gostaria de, primeiro, de novo, te agradecer, né? A gente, para quem não sabe, o Luzimar, eu vou entregar, ele é um irmão, é um parceiro, um grande amigo de muitos anos. A gente é apaixonado pela mesma causa, né? A causa do técnico industrial. Né? Ele dedicou a vida praticamente toda, eu fiz, já há muitos anos estou nisso, e eu fico muito feliz de vir aqui, de saber que ele começou um projeto, que ele é um empreendedor nato. Não é? Esse projeto eu tenho certeza que vai crescer, a gente vai ver depois o iTécnicos trabalhando e mostrando vários outros caminhos, e ele já disse aqui para mim, não vou dar spoiler, é claro, e ele vai começar a trazer aqui pessoas de sucesso, técnicos de sucesso, mostrando exatamente isso que a gente falou aqui há pouco. Exato. A capacidade, o potencial empreendedorista do técnico. A gente até transformador. Com certeza. Só bem rapidinho, nós estamos trabalhando muito aí no Brasil, fazendo audiências públicas e convencendo os políticos e mostrando para os políticos, né, que fazem as nossas leis, Sim. que o técnico industrial, ele é um alavancador, o cidadão que se forma técnico industrial, ele é um alavancador social. É uma alavanca social. Exato. Entendeu? O cara não pode, não é fácil hoje você trabalhar e fazer uma faculdade. O jovem adulto que vai para a faculdade não é fácil, porque não é só ter o dinheiro para pagar a faculdade, tem que ter o tempo também. Isso. E às vezes ele não tem tempo porque tem outras necessidades. A fome às vezes bate na porta, a necessidade de comer, de trabalhar, de vestir, de morar. Então ele tem que se socorrer numa profissão. E ele se formando jovem técnico, lá na frente ele pode fazer como muitos, inclusive como eu, que foi trabalhar como técnico e depois buscou outro caminho, uma graduação, no meu caso, bacharel em Direito e agora advogado. Então, é alavancador social. Então, Perfeito. Os políticos, por acaso, estejam ouvindo, invistam nas suas atividades políticas, nos seus mandatos, no técnico industrial. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. A gente está... Então, encerrando por aqui mais uma edição do nosso podcast dos técnicos industriais, do iTécnicos, e reiterando aí com você, meu amigo, compartilhe aí com os seus amigos, com os seus contatos, esse nosso canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho, dê like e faça chegar mais adiante essa informação que é de grande interesse da sociedade brasileira, da sociedade como um todo, porque nós, técnicos industriais, estamos em todos os segmentos da sociedade. Ocupamos aí em torno de 75% do PIB do país. Então, só isso. Só isso, né? Exatamente. Então, muito obrigado aí por acompanhar.
E em breve você terá aqui conosco atividades que vão te ajudar, meu colega técnico, a se inserir ainda mais no mercado de trabalho com a sua qualificação em áreas que você tem interesse. Tá bom? Então, muito obrigado. A gente dá um tchau aqui com muita satisfação. Até a próxima. Um grande abraço.